preciso dizer que os anos 2000 marcaram a geração millennial, que cresceu assistindo comédias românticas clichês e séries de adolescentes nas escolas americanas. Todo mundo gosta de reassistir seus filmes conforto, que trazem aquele quentinho no coração, e por isso os grandes estúdios sempre apostaram na nostalgia como forma de ganhar dinheiro. Mas e se eu disser que outra geração interessada nos anos 2000 nem sequer viveu essa fase direito? O cinema tem investido em peso nas adaptações de filmes que fizeram sucesso no início desse século, mas eles chegam com uma outra linguagem feita para agradar não só os millennials, mas também a geração Z que estava nascendo nesse momento, mas tem uma certa adoração pela moda, estética e costumes dos anos até 2010. Hoje a gente vai conversar sobre os filmes e séries atuais que são adaptações de obras dos anos 2000 e o que faz a nossa nostalgia ser tão visada pela indústria do cinema, que cada dia anuncia uma nova sequência ou adaptação de uma história que a gente já conhece. Com certeza você vai se identificar com esse vídeo, então vem comigo. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, o seu canal de histórias e análises do universo do cinema toda quarta e sábado, com um novo papo pra gente desenrolar. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum papo e já comenta o que mais você gostaria de ver por aqui, porque eu quero muito construir esse espaço junto com vocês. E bora pro papo! A ideia de reciclar ideias existe no cinema desde sempre, seja como forma de homenagear um filme que já existe, criar um remake ou uma continuação de uma história transformada em saga, e se tornou popular a partir de franquias como Star Wars e Jurassic Park. Mas cada vez mais o cinema usa isso como estratégia de bilheteria. E existem várias possibilidades diferentes de se reinventar uma história no cinema. As principais são sequels ou sequências, que são as continuações de uma história. Prequel, que são aqueles filmes ou séries que contam o que aconteceu antes da história principal que você já conhece, como é o caso do novo Jogos Vorazes, Cantiga de Pássaros e Serpentes. Existe também o remake, que é aquela mesma história filmada de uma forma diferente, ou por um novo diretor, novo elenco, etc. O reboot, que são novas histórias ambientadas no mesmo universo de uma história antiga, como por exemplo o reboot de Gossip Girl lançado em 2021, que traz novos personagens para o universo da Blair e da Serena de 2007. E existe o spin-off, que é um subproduto, um filme derivado de outro. Então eu pego, por exemplo, um personagem que fez muito sucesso numa série e crio uma nova série só pra ele, como por exemplo o Sandy Cat da Nickelodeon. Tem um livro em inglês chamado Was It Yesterday? A nostalgia na TV e no cinema contemporâneo, que reúne artigos de vários autores para discutir justamente esse uso da nostalgia e do apego emocional como forma de lucrar no cinema e na TV. E tem um autor chamado Jason Sperby que diz que no cinema contemporâneo, essa era das sequências, prequels, remakes, reboots, são um esforço mais consciente da indústria do cinema para explorar esse potencial econômico da nostalgia. Por ser baseado numa história que já existe e que fez sucesso, os estúdios de cinema consideram esses formatos uma aposta financeira mais segura do que criar novas histórias do zero, porque eles já vêm com um público integrado. Tipo, só dizer que é um remake de Meninas Malvadas já atrai por si só um público interessado nesse título, entende? E com a vantagem de que ele consegue um público maior, se equilibrando entre o sentimento de quem já conhece a história e a curiosidade de quem tá chegando agora nos cinemas. Por isso existe também uma adaptação da linguagem do filme nesses casos. O próprio musical de Meninas Malvadas é um grande exemplo disso. Eles trouxeram a história original que os millennials amam e adequaram para um contexto de 2023, com a tecnologia e o uso das redes sociais para que faça sentido com essa nova geração. Então é uma tentativa de deixar a obra tão equilibrada para que ela faça sentido com públicos diferentes e consiga agradar os dois lados. Pro estúdio é só vantagem. Claro que a gente tem exemplos que deram muito errado, como por exemplo a série derivada de Friends, que muita gente nem sabe que existiu. Vamos fazer um vídeo só sobre ela? Acho que dá jogo. Que foi a série Joey, protagonizada pelo Matt LeBlanc, interpretando Joey de Friends, que agora se muda para Hollywood para seguir a carreira de ator. E a gente teve exemplos parecidos baseados em histórias dos anos 2000 também, como o filme só da Sharpay, de High School Musical, a volta da série iCarly, que foi cancelada depois de 3 temporadas, o próprio reboot de Gossip Girl, que eu citei, que foi cancelado depois de 2 temporadas. Esse eu tentei assistir um episódio, gente, e foi uma experiência terrível. Até tinha uns personagens interessantes, mas foi tudo tão forçado. E aquela professora entrando em treta de aluna adolescente, sério, sem condições. E não sei se vocês sabem, mas a gente teve um filme de Zoey 101 no ano passado, chamado Zoey 102, que reuniu alguns dos personagens principais da série dos anos 2000
numa nova história em que a Zoe e o Chase se reencontram no casamento do Logan e da Queen. Sim, gente. E a Jamie Lynn Spears até regravou a música tema de abertura da série para divulgar esse filme. E até obras de sucesso, como o documentário Quiet on Set, que expõe os escândalos da Nickelodeon, são formas de retornar aos anos 2000, claro que nesse caso para denunciar o que acontecia nos bastidores das séries, mas que também serviu para trazer à tona muitas dessas séries e atores, como o próprio Drake Bell. E não só as produções em vídeo alimentam essa nostalgia, como também os podcasts. Dentro desse universo Disney e Nick, a gente tem um podcast de feiticeiros de Waverly Place e também de manual de sobrevivência escolar do Ned. Tudo isso parte do mesmo princípio, que é um sentimento de perda e resgate daquela cultura pop que a gente precisa manter viva. Então essa febre de nostalgia não cai só em cima dos estúdios, mas de nós, consumidores, que temos muito interesse nessas histórias. Eles sabem que a gente vai pagar um ingresso para assistir uma obra baseada em outra que a gente já adora. Olha só a lista das maiores bilheterias de 2023. A gente tem duas coisas. Primeiro, sequências de filmes que já existem, como Guardiões da Galáxia, Velozes e Furiosos, Homem-Aranha, Missão Impossível, Homem-Formiga, John Wick, Transformers, Mega Tubarão e Indiana Jones. E segundo, a gente tem filmes que usam da nostalgia para atrair o público a partir de algo que a gente já conhece, como Barbie, Super Mario Bros, A Pequena Sereia e Wonka. As duas únicas histórias originais entre os filmes mais vistos do ano são Oppenheimer e Elementos da Disney. E o fenômeno da Barbie e do Mario Bros, as duas maiores bilheterias, é muito curioso, porque eles não são baseados em outros filmes que a gente conhece, mas em produtos que a gente consome e também se refletem em nostalgia. O filme da Barbie, por exemplo, concorreu ao Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado, o que deixou muita gente confusa, porque essa história nunca foi contada antes. Mas o Oscar considera que uma produção sobre um personagem pré-existente é um roteiro adaptado. A Barbie e o Ken são propriedade da Mattel, então o que eles fizeram foi pegar esses personagens que existem e construir uma história em cima deles. Mas a ideia é praticamente a mesma, entende? Se aproveitar de um universo que já tá no nosso imaginário para criar uma obra lucrativa. Isso acontece também com o universo dos games, como foi o caso do Mario Bros, também da adaptação de TV de The Last of Us e do filme Five Nights at Freddy's, todos em 2023. E nesse mesmo ano a gente também teve Pânico 6 e o musical de Meninas Malvadas, que eu já tinha comentado. Então olha a quantidade de obras apoiadas em nostalgia em um único ano. E quando a gente vem para o cenário nacional, a nostalgia como produto também tá bem em alta. Só esse ano a gente tem o lançamento de O Alto da Compadecida 2, sucesso do início dos anos 2000, que vai ganhar uma sequência no final do ano. Estômago 2, que também é um filme da década de 2000. Deus Ainda é Brasileiro, e até uma série baseada em Cidade de Deus já foi anunciada. E essa indústria vai continuar investindo nisso enquanto for rentável. E um outro ponto é que a gente pode ver esse fenômeno não só no resgate das histórias que já existem, mas também dos gêneros que já existem, como é o caso de comédias românticas que estão voltando com tudo, com novas histórias, mas tentando resgatar o estilo do que era feito entre os anos 90 e os anos 2000. Eles eram os típicos filme conforto que a gente gostava de ver e rever, como De Repente 30, O Amor Não Tira Férias, Ela é o Cara, Como Se Fosse a Primeira Vez e outros milhares. Coloca aí nos comentários qual era a sua comédia romântica preferida. Esse gênero, que era o auge da cultura pop nos anos 2000, foi perdendo espaço à medida em que parou de se conectar com o público atual. O renascimento começou ali em 2018 com Podres de Ricos, que se tornou a comédia romântica de Hollywood de maior bilheteria em quase 10 anos nos Estados Unidos. Então, desde A Proposta, um filme de 2009 com a Sandra Bullock, é que uma comédia romântica não batia recorde de público. E o que aconteceu com Podres de Ricos é que eles trouxeram autenticidade para a história e um elenco diverso, sendo o primeiro filme com um elenco totalmente composto por atores asiático-americanos desde 1993. Tudo isso para te dizer que a indústria começou a perceber que precisava passar por uma reformulação das suas histórias e criar aquele equilíbrio que eu disse lá no início, que é o gênero que atrai o público millennial pela nostalgia, junto com as histórias que atraem a nova geração que consome cinema. E uma das apostas para atrair esse novo público para esse gênero tão nostálgico é utilizar os livros de romance que também estão em alta e criar filmes a partir deles, como A Barraca do Beijo,
Para Todos os Garotos que Já Amei, Vermelho, Branco, Sangue Azul e etc. Outra aposta tá não só na história, mas no retorno de atores que fizeram sucesso nos anos 2000, como é o caso da Lindsay Lohan, que agora protagonizou 2 comédias românticas para Netflix. E sabe do peso que essa atriz tem para uma geração e também sabe da estratégia de usar a nostalgia como lucro. Então une as duas coisas para tentar emplacar um novo produto. Isso é vantajoso não só para o estúdio, como para a própria atriz. E é tão verdade que já foi anunciada uma sequência de Sexta-feira Muito Louca com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Outro caso nesse sentido é a Raven-Symoné, de As Visões da Raven, que retornou em um spin-off chamado A Casa da Raven na Disney, que já teve 6 temporadas lançadas. Apostar na nostalgia, então, é garantia de sucesso? Não, a gente até citou alguns exemplos que não foram muito bem, mas é uma aposta que ainda é bem segura para os estúdios. Isso significa que a gente só vai ter histórias repetidas agora? Em partes, eu acho que sim, porque é só olhar para os filmes mais assistidos do ano passado. Os estúdios ainda estão apostando nisso e a gente já tem confirmado série de Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, dirigido pela Greta Gerwig, filme da Polly Pocket, do Barney, enfim, uma loucura. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que o público vai ficar saturado dessa repetição. Eu já percebo as pessoas com o pé atrás com algumas produções dessas, mas eles ainda são recorde de bilheteria, então acho que é um movimento que ainda vai durar uns anos. Também acho que o tempo para que uma obra seja considerada nostálgica vai ficar cada vez menor. A gente já tá olhando para os anos pré-pandemia, como 2019, com certa nostalgia. Então talvez os estúdios ganhem aí mais histórias para se aproveitar da nossa memória afetiva. Eu até gosto de relembrar as obras que marcaram a minha adolescência, não à toa eu criei esse canal e até agora falei principalmente de atores dessa época. Então tem uma parte dessa onda nostálgica do cinema que me interessa sim, mas eu espero que isso seja mais equilibrado, porque esses dados de bilheteria de 2023 me assustaram bastante de ver que praticamente todos os filmes mais vistos no ano são baseados em histórias que já existem. Vamos ver como o público se comporta agora em 2024. Acho que a gente tem muito filme interessante e original sendo lançado e eu tento sempre falar sobre eles lá nas minhas outras redes, no Instagram e no TikTok. Então se você gosta de uma dica de filme original, me segue por lá no @debsfilgueiras nas 2 redes. E eu fico por aqui com essa incerteza sobre o futuro da nostalgia. Me conta qual é a sua opinião sobre isso, qual é o seu filme preferido dos anos 2000 e qual é a sua adaptação preferida dos últimos anos. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!